A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo, como um véu incessante, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes dos postes e os faróis dos carros apressados. Era uma noite de outono, daquelas que deixam o ar úmido e pesado, grudando na pele como uma lembrança incômoda. Eu, Mariana, de 38 anos, voltava do trabalho no metrô lotado, o corpo exausto depois de um dia interminável no escritório de contabilidade. Meu cabelo castanho, agora desgrenhado, colava no rosto, e eu só pensava em chegar em casa, trocar de roupa e preparar um chá quente para esquecer o cansaço. Nossa casa ficava em um bairro modesto da Zona Leste, uma construção de 2 andares com fachada de tijolos aparentes e um quintal pequeno, onde eu plantava ervas e flores para aliviar o estresse. Casada há 15 anos com Roberto, um vendedor de peças automotivas que viajava muito a trabalho, eu me orgulhava de manter tudo em ordem. Ele era charmoso com seu sorriso fácil e mãos calejadas que me faziam sentir segura, mas ultimamente algo estava errado. As viagens dele se estendiam mais do que o normal. As ligações eram curtas e evasivas, e eu notava olhares desviados quando ele chegava em casa. Naquela noite, ao abrir a porta da cozinha, o cheiro de comida requentada me invadiu. Roberto estava na sala, assistindo TV com uma cerveja na mão, mas seu corpo tenso traía a tranquilidade fingida. "Oi, amor. Chegou cedo hoje?" ele disse, sem se virar completamente. Eu forcei um sorriso, pendurando a bolsa no cabide. O trânsito estava um inferno, mas consegui. "Você já jantou?" Ele murmurou um sim, e eu fui para o quarto me trocar, sentindo um aperto no peito que não explicava. Foi na semana seguinte que tudo desmoronou. Eu havia saído mais cedo do trabalho para comprar mantimentos no supermercado da esquina. A rua estava movimentada, com vendedores ambulantes gritando promoções de frutas e pães frescos, o barulho dos buzinas misturando-se ao burburinho da cidade. Ao voltar, estacionei o carro na garagem e entrei pela porta dos fundos, carregando as sacolas pesadas. O porão que usávamos para guardar ferramentas e enlatados ficava logo ali, acessado por uma escada estreita sob a cozinha. Roberto sempre trancava aquela porta, dizendo que era para evitar umidade nos móveis velhos. Mas naquele dia, a tranca estava solta, e um rangido leve veio de baixo. Meu coração acelerou. Desci devagar, o ar frio e mofado do porão envolvendo-me como um abraço indesejado. A luz fraca de uma lâmpada nua iluminava caixas empilhadas e prateleiras empoeiradas. E então, eu a vi. Uma mulher jovem, talvez uns 25 anos, de cabelos loiros curtos e roupa simples, sentada em um colchão improvisado no canto. Ela pulou de susto, os olhos arregalados de pânico. "Quem é você? Onde está o Robê?" Sua voz era rouca, com sotaque de interior, talvez de alguma cidade do interior de São Paulo. Eu congelei, a sacola caindo no chão com um baque surdo. Laranjas rolaram pelo piso de cimento. "Robê? Roberto?" repeti, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Ela gaguejou, tentando se explicar. "Ele me trouxe para cá. Disse que era temporário, que a esposa dele não sabia de nada. Eu não tenho para onde ir, por favor, não me denuncia." Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e eu vi o desespero ali, uma mistura de medo e vergonha. Ela era real, humana, não uma sombra ou invenção da minha mente cansada. Subi as escadas aos tropeços, o mundo girando. Roberto chegou horas depois, suado e com o cheiro de cigarro no ar. Encontrei-o na cozinha, fingindo normalidade. "O que você fez?" eu disse, a voz baixa mas firme, apontando para a porta do porão. Ele empalideceu, as mãos tremendo ao pegar um copo d'água. "Mari, escuta. Foi um erro. Ela é só uma conhecida, perdeu o emprego e..." Eu o interrompi com uma risada amarga. "Uma conhecida no nosso porão? Enquanto eu trabalho dobrado para pagar as contas? Você me traiu, Roberto, e usou nossa casa para isso." A discussão durou a noite toda. Ele implorou, jurou que ia acabar tudo, que me amava. Mas o dano estava feito. Eu me sentia traída não só no amor, mas na confiança que construímos ao longo dos anos. Chorei sozinha no banheiro, o vapor do chuveiro misturando-se às lágrimas, enquanto pensava em nossos planos, filhos que nunca vieram, viagens que adiamos.
Como eu poderia perdoar? Mas no fundo, uma faísca de raiva se acendia, transformando a dor em algo mais afiado, mais determinado. Nos dias seguintes fingi normalidade. Cozinhava, lavava roupa, sorria para os vizinhos no portão, mas planejava. Roberto tinha uma família grande, pais idosos em um apartamento apertado no centro, um irmão desempregado com a esposa e 2 filhos pequenos. Eles sempre reclamavam do espaço, das contas altas. Eu os via nas festas de família, ouvindo as queixas. Se ao menos tivéssemos um lugar maior, diziam, e agora o porão. Vazio de novo. Depois que mandei a amante embora com um pouco de dinheiro e um aviso seco. Some daqui antes que eu chame a polícia. Liguei para a sogra na manhã chuvosa seguinte. Dona Helena, como vocês estão? O apartamento está apertado ainda? Ela suspirou do outro lado da linha, o som de crianças gritando ao fundo. Ah, Mariana, uma luta. Seu sogro com a saúde ruim e o espaço não ajuda. Eu respirei fundo. O plano se formando. Venham morar aqui. O porão é grande, dá para arrumar quartos. A gente se ajuda, família é para isso. Silêncio. Depois um grito de alegria. Roberto, ao ouvir, arregalou os olhos. O quê? No porão? Eu sorri friamente. Sim, amor, para a gente ficar mais unidos. O que pode dar errado? A mudança começou rápido. Os pais dele chegaram com malas velhas. O irmão com a família barulhenta. O porão, antes segredo sujo, agora ecoava com vozes, risadas e o cheiro de feijão cozinhando. Roberto andava tenso, evitando olhares, mas eu me sentia no controle pela primeira vez em meses. A chuva lá fora continuava, lavando as ruas, mas dentro de mim uma tempestade maior se formava. Eu não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. Ele pagaria pelo que escondeu. E a família, inocente ou não, seria o meu escudo, e talvez a sua ruína. As semanas seguintes se arrastaram como um trânsito engarrafado na marginal Tietê, com o sol escaldante de primavera batendo forte nas janelas da casa e transformando o ar em uma sopa úmida. São Paulo fervia lá fora. O barulho constante dos ônibus lotados, os vendedores de água gelada gritando nas esquinas e o cheiro de asfalto quente, misturado ao aroma de pão de queijo das padarias vizinhas. Dentro de casa, porém, o caos era outro. O porão, que antes era um túmulo silencioso de segredos, agora pulsava com vida, ou o que restava dela. As vozes da família de Roberto ecoavam pela escada, subindo como fumaça de um fogão mal regulado. Eu acordava cedo, antes das 6, para preparar o café da manhã na cozinha apertada. O cheiro de café coado forte se misturava ao de leite fervendo, e eu arrumava a mesa com pães, queijo e mortadela fatiada, como se fosse uma rotina normal. Mas nada era normal. Dona Helena, a sogra com seus 65 anos e pernas inchadas pela varizes, subia devagar pela escada, apoiando-se no corrimão improvisado que Roberto havia pregado às pressas. Bom dia, Mariana. Dormiu bem, filha? Ela sorria, os olhos cansados, mas gratos, enquanto se sentava na cadeira rangente. Eu assentia, forçando um tom animado. Bem, sim, dona Helena. E vocês? O porão está confortável agora? Ela contava as novidades. Como o marido, seu João, ressonava a noite toda, perturbando as crianças do irmão de Roberto, que choramingavam pedindo colo. O porão fora dividido em quartos improvisados, com lençóis esticados como paredes e colchões no chão. O espaço era grande o suficiente para caber todo mundo, os pais idosos em um canto, o irmão Paulo com a esposa Carla e os 2 filhos pequenos de 5 e 7 anos no outro. Eles haviam trazido poucas coisas. Uma TV velha de tubo, panelas amassadas e brinquedos espalhados. É uma bênção, Mariana. Sem você a gente estava na rua, Dona Helena dizia, apertando minha mão calejada. Eu sentia uma pontada de culpa, mas a raiva por Roberto era mais forte, como um ácido corroendo qualquer remorso. Roberto, coitado, andava como um gato no telhado de zinco em dia de chuva. Ele saía cedo para o trabalho na oficina de peças, voltava tarde e mal trocava palavras comigo. Naquela manhã, enquanto eu lavava a louça, ele apareceu na cozinha, o rosto barbado e olhos fundos de quem não dormia direito. Mari, isso tem que parar. Meus pais no porão,
Meu irmão brigando com a Carla o dia todo. A casa tá virando um formigueiro. Sua voz era um sussurro rouco, para não acordar ninguém. Eu me virei devagar, secando as mãos no pano de prato, e o encarei com um sorriso que não chegava aos olhos. Formigueiro? Ah, amor, é família. Você que sempre disse que a gente precisa se unir mais. Lembra das festas de Natal, quando todo mundo reclamava do espaço no apartamento deles? Agora tá resolvido. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas, frustrado. Mas não assim eu. Eu sinto falta da nossa privacidade. E se a amante voltar ou ter... Parei o que estava fazendo, o coração acelerando com uma mistura de fúria e triunfo. Amante? Você ainda pensa nela? Depois de tudo? Baixei a voz, aproximando-me dele até sentir o cheiro de suor e graxa que grudava em sua camisa. Ela sumiu, Roberto, como você devia ter feito desde o começo. Agora, cuida da tua família. Ou vai reclamar com quem? Ele recuou murmurando um desculpa vazio e saiu batendo a porta da garagem. Eu fiquei ali, olhando o vapor da chaleira subindo, sentindo o peito apertado. Vingança era doce, mas amarga como o café sem açúcar. O dia se desenrolou em uma rotina exaustiva. Saí para o trabalho no metrô, espremida entre corpos suados e o balanço ritmado dos trilhos. No escritório, os números na planilha borravam na minha mente. Eu pensava na casa, nas vozes que agora preenchiam cada canto. À tarde, ao voltar, encontrei o quintal bagunçado. As crianças de Paulo brincando com uma bola velha, chutando contra a parede e gritando gols em uníssono. Carla, a cunhada, fumava um cigarro na varanda, o rosto marcado por olheiras profundas. Mariana, você é um anjo. Mas o Paulo tá louco, dizendo que precisa de um emprego urgente. As crianças comem que nem lobos. Ela riu, mas era um riso cansado, de quem carregava o mundo nas costas. Eu a convidei para entrar, preparando um suco de laranja fresca que eu mesma espremia. Sentamos na sala com o ventilador zumbindo no teto, e ela desabafou. No apartamento antigo era pior. Brigas todo dia por causa do aluguel. Que aqui, pelo menos, tem espaço para respirar. Ouvi-la me fez refletir. Minha dor era real, mas a deles também. Seu João tossia o dia todo, uma bronquite crônica que o médico do posto de saúde receitava xaropes baratos. Dona Helena costurava roupas para vender no bairro, as mãos tremendo de artrite. Eles não eram cúmplices de Roberto. Eram vítimas do mesmo sistema que nos esmagava a todos. Contas altas, empregos precários, a cidade que devorava sonhos. À noite a tensão explodiu de leve. Estávamos jantando na cozinha ampliada. Eu, Roberto e os outros espremidos ao redor da mesa. O feijão com arroz fumegava. E as crianças tagarelavam sobre a escola. Paulo, o irmão, bebia uma cerveja e reclamava. Mano, tu tens sorte de ter uma casa assim. Eu tô há meses sem trampo fixo. Se não fosse a Mari, a gente tava ferrado. Roberto engoliu seco, evitando meu olhar. É, sorte mesmo. Dona Helena interveio com sua voz suave. Família é assim, Roberto. A Mariana nos salvou. Agora ajuda teu irmão a achar um serviço na tua oficina. Ele assentiu, mas eu via o suor perlando sua testa. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ele me puxou para o quarto. Tá bom, eu admito, foi uma burrice o que eu fiz. Mas isso é tortura. Me dá uma chance de consertar sem essa palhaçada toda. Eu me sentei na cama, o colchão afundando sob meu peso, e olhei para ele com olhos que ardiam de lágrimas contidas. Consertar? Como, Roberto? Escondendo mais mentiras? Eu te amava, confiava em você, e você transformou nosso porão em um esconderijo de traição. Minha voz quebrou e, por um momento, a raiva deu lugar à tristeza crua. Ele se ajoelhou, pegando minha mão. Eu sei, Mari, eu errei feio, mas a gente pode recomeçar. Manda eles embora, por favor. Só nós dois. Hesitei, sentindo o calor de sua pele contra a minha. Parte de mim queria perdoar, voltar ao que era. Mas a outra, só que crescia a cada dia, sussurrava que ele precisava aprender. Não é tão simples, respondi, retirando a mão. A família fica, e você vai aprender a conviver com as consequências. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvi os sons do porão. Risadas abafadas,
o choro de uma criança acalmado por uma canção de ninar. A chuva fina voltou, tamborilando no telhado como um aviso. Eu me sentia mais forte, mas também mais sozinha. A vingança me empoderava, mas rachava algo dentro de mim. Como eu equilibraria isso? O apoio da família, involuntário, me dava forças para enfrentar Roberto. Mas e se o preço fosse alto demais? O dia seguinte traria mais desafios, e eu sabia que a tempestade dentro de casa só estava começando. O sol da manhã de primavera entrava pelas frestas das cortinas finas da cozinha, pintando listras douradas no piso de cerâmica rachada. São Paulo acordava com seu habitual frenesi, o ronco dos motores na rua principal, os gritos dos camelôs oferecendo pastéis quentes e o cheiro de diesel pairando no ar úmido. Eu me espreguicei na cama, o corpo pesado de uma noite mal dormida, com os roncos de Roberto ecoando como um lembrete constante da distância entre nós. Desci as escadas devagar, evitando os degraus que rangiam, e fui direto para o fogão. O café já borbulhava na cafeteira elétrica, um ritual que me ancorava na sanidade. No porão o movimento já começava. Ouvi Dona Helena chamando as crianças para se arrumarem para a escola, sua voz rouca de quem fumara demais na juventude. "Vem cá, Pedro, essa mochila não vai se arrumar sozinha." As respostas vinham em coro, choramingos e risadas misturados. Paulo e Carla discutiam baixinho sobre o dinheiro do mês, algo sobre uma dívida no mercadinho da esquina. Eu sorri para mim mesma enquanto batia os ovos na tigela. A casa, que antes era um refúgio silencioso, agora era um ninho agitado, e de algum jeito isso me fazia sentir menos sozinha na minha raiva. Roberto apareceu na porta da cozinha, ainda de cueca e camiseta amassada, os olhos inchados. Ele coçou a barba por fazer e murmurou um "bom dia", que soou mais como uma rendição. "Café tá pronto?" perguntou sem me olhar nos olhos. Eu servi uma xícara fumegante e a empurrei pela mesa. "Sim, amor. E pro resto da família também, vai chamar eles?" Ele bufou, mas obedeceu descendo as escadas com passos pesados. Minutos depois, a escada tremeu com o subir de todos. Seu João tossindo e se apoiando em Dona Helena, as crianças correndo com os uniformes desabotoados, Paulo carregando a TV velha, que insistia em ligar para ver o jornal. O café da manhã foi um pandemônio controlado. As crianças disputavam o último pedaço de pão. Carla contava anedotas da vizinhança para aliviar o ar tenso, e Dona Helena elogiava minha comida como se fosse um banquete. "Mariana, você cozinha que nem anjo. No apartamento, a gente comia miojo todo dia." Eu ri, mas por dentro a culpa cutucava. Eles não sabiam do porquê real da mudança. Para eles era generosidade pura. Roberto comia em silêncio, mastigando devagar como se cada garfada fosse uma punição. Quando Paulo perguntou sobre vagas na oficina, ele respondeu seco: "Tem uma para mecânico júnior. Mas é trampo pesado, irmão. Você aguenta?" Paulo assentiu animado, batendo na mesa. "Aguento sim, qualquer coisa para não ficar de mãos abanando." Depois do café, ajudei as crianças com as mochilas e as levei até o ponto de ônibus na rua movimentada. O ar estava quente, com uma brisa leve carregando o perfume de jasmins do quintal vizinho. "Tia Mari, você é a melhor", disse a menininha de 5 anos, abraçando minha perna. Seu abraço inocente apertou algo no meu peito, uma mistura de ternura e tristeza. De volta à casa, encontrei Carla na varanda, estendendo roupas no varal improvisado. "Obrigada por tudo, Mari. O Paulo tá mais calmo aqui. No outro lugar as brigas eram feias." Ela acendeu um cigarro, exalando a fumaça devagar. Eu me sentei ao lado dela, sentindo o sol aquecer minha pele. "Eu entendo. A vida em São Paulo é uma correria, mas família ajuda, né?" Ela assentiu e, por um momento, trocamos olhares de cumplicidade feminina, como se compartilhássemos um segredo não dito. O dia no trabalho foi um borrão de planilhas e telefonemas, com o ar-condicionado quebrado deixando o escritório abafado como uma sauna. Minha chefe, uma mulher de 50 anos com óculos grossos, me chamou para uma reunião rápida. "Mariana, você está distraída ultimamente, problemas em casa?" Eu hesitei, sentindo o peso da mentira. "Nada grave, só a rotina." Mas era grave. No metrô de volta, espremida entre mochileiros e executivos cansados,
Pensei em Roberto. Sua traição ainda doía como uma ferida aberta, mas o porão lotado era minha armadura. Ele precisava sentir o aperto, a falta de espaço para mentiras. Ao chegar em casa, o cheiro de fritura me recebeu. Dona Helena preparava coxinha na cozinha, com as crianças ajudando a enrolar a massa. Seu João lia o jornal no sofá, resmungando sobre a política. Esses corruptos! A cidade está um caos. Roberto estava na garagem, consertando o carro do irmão, as mãos sujas de graxa. Eu o observei da janela, vendo o suor escorrer por sua testa. Ele parecia menor, encolhido sob o capô. À noite, durante o jantar, arroz, feijão e carne moída que estiquei para caber em todos os pratos, a tensão subiu. Paulo anunciou animado. Consegui a vaga na oficina. Amanhã começo. A mesa explodiu em aplausos, mas Roberto só grunhiu. Ótimo, mas não espere que eu te carregue nas costas. Depois, enquanto limpávamos a cozinha, ele me encurralou no canto. Mari, isso tá insustentável. Meu pai tossindo a noite toda, as crianças gritando. E você agindo como se fosse a rainha da casa. Sua voz era um rosnado baixo, os olhos flamejando. Eu cruzei os braços, sentindo o coração bater forte. Rainha. Eu sou a que segura tudo sozinha, Roberto. Enquanto você escondia aquela mulher aqui embaixo, eu pagava as contas, limpava a casa. Agora a família te ajuda a lembrar do que é responsabilidade. Ele se aproximou, o cheiro de cerveja em seu hálito. Responsabilidade? Você tá me punindo. Meus pais não merecem isso. Lágrimas quentes subiram aos meus olhos, mas eu as segurei. E eu merecia o quê? Ser traída no nosso próprio lar? Dona Helena apareceu na porta, limpando as mãos no avental. Tudo bem aí, filhos? Roberto recuou, murmurando um nada, e saindo para o quintal. Ela me abraçou de lado sem perguntas. Ele é teimoso, mas bom rapaz. Dá tempo ao tempo. Seu apoio simples e maternal me desarmou. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador girando preguiçosamente, ouvi os sons do porão. Paulo rindo com Carla, as crianças contando histórias antes de dormir. A chuva fina começou de novo, batendo na janela como lágrimas. Eu me sentia dividida. A vingança me fortalecia, mas o laço com a família me humanizava. Roberto se virou para mim no escuro, sussurrando. Eu te amo, Mari. Deixa eu provar. Hesitei, o corpo tenso. Parte de mim queria ceder, mas a outra sabia que o verdadeiro teste ainda viria. O porão não era mais um esconderijo. Era o palco onde tudo se revelaria. E eu, no centro, crescia a cada respiração, pronta para o que o destino jogasse. As semanas se esticaram como as filas intermináveis no Banco do Brasil nos dias de pagamento, com o calor úmido de novembro grudando na pele como uma segunda camada de roupa. São Paulo pulsava lá fora. O trânsito na Avenida do Estado engarrafado por uma manifestação de motoristas de app, os cheiros de churrasco misturados ao escapamento dos caminhões e o céu cinzento, prometendo uma garoa que nunca chegava de verdade. Dentro de casa, o porão havia se tornado o coração barulhento da família, um labirinto de vozes e rotinas que eu orquestrava com uma mistura de determinação e exaustão. Eu acordava com o sol filtrando pelas persianas da cozinha, o corpo dolorido de noites mal dormidas, mas com uma clareza que não sentia há meses. Naquela manhã, o cheiro de mingau de aveia subia do fogão, uma receita simples que Dona Helena me ensinara anos atrás, com canela e açúcar mascavo para adoçar o dia. Eu mexia a panela devagar, ouvindo os sons do porão. Paulo já saía para o trabalho na oficina de Roberto, beijando Carla e as crianças com pressa. Volto cedo hoje, amor. A gente vai no mercadinho comprar carne para o churrasco do fim de semana. Ele gritava pela escada. Carla respondia com um tá bom, mas não esquece o leite, sua voz carregada de uma leveza que eu invejava. Elas subiram juntas, as crianças de mãos dadas, os uniformes da escola impecáveis, graças ao ferro que eu havia passado na noite anterior. Tia Mari, faz panqueca amanhã, pediu o menino de 7 anos, os olhos castanhos brilhando. Eu sorri, bagunçando seu cabelo. Prometo, Pedro. Agora vai, senão perde o ônibus.
Roberto desceu por último, como sempre, o rosto marcado por linhas profundas que o estresse cavara. Ele trabalhava mais horas agora, consertando carros até tarde para cobrir as contas extras. Luz, água, comida para mais bocas. Bom dia, murmurou pegando uma xícara de café sem açúcar, seu ritual amargo como nosso casamento. Eu o observei por cima da panela, sentindo uma pontada no peito. Ele emagrecera, as camisas folgadas nos ombros e os olhares que trocávamos eram como faíscas de um fogo que se apagava. Dormiu bem? Perguntei, mais por hábito do que por interesse. Ele assentiu, evitando meus olhos. Mais ou menos, o seu João tossiu a noite toda de novo. Vou levar ele no posto hoje à tarde. Era um gesto que eu sabia, uma tentativa de se redimir, de mostrar que ainda era o provedor da família. O dia no escritório foi um alívio temporário. As planilhas de contabilidade se alinhavam sozinhas na tela do computador, e eu me permiti um café com as colegas na cantina, rindo de piadas sobre maridos preguiçosos. O meu só sabe reclamar do futebol, disse a Ana de RH. Eu ri junto, mas por dentro, a história de Roberto queimava. De volta ao metrô, o vagão lotado me espremia contra uma senhora com sacolas de feira, e eu pensei na amante. Lívia, ela se chamava, como descobri depois em uma mensagem esquecida no celular dele. Ela havia sumido para o interior com o dinheiro que eu dei, mas sua sombra ainda pairava, um lembrete de como tudo começou. Ao chegar em casa, o quintal estava vivo. As crianças brincavam de pega-pega, com uma mangueira velha, molhando o chão de terra vermelha, enquanto Dona Helena varria a varanda com uma vassoura de palha. Seu João estava na rede da garagem, lendo um gibi amarelado, a tosse mais controlada, graças ao remédio que Roberto comprara. Mariana, filha, senta aqui um pouco, chamou Dona Helena, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Eu me acomodei no banco de plástico, sentindo o sol quente nas costas. Como foi o dia? Ela contou sobre a costura. Vendi 2 blusas para o vizinho da esquina. Com isso pago o remédio do seu João. Seu orgulho era palpável, e eu a abracei, sentindo o cheiro de sabão de coco em sua roupa. Você é forte, Dona Helena, me ensina a ser assim. Ela riu baixinho. Você já é, menina. Olha o que fez por nós. Sem você, a gente estava perdido. A tarde trouxe a crise. Roberto voltou cedo, carregando o seu João nos braços. O sogro havia desmaiado no posto, a bronquite evoluindo para algo pior. Pneumonia, talvez. O pânico se instalou como uma névoa densa. Chamei o SAMU, a voz tremendo no telefone enquanto descrevia os sintomas. Ele está respirando fraco, tossindo sangue, eu disse, ajoelhada ao lado do colchão no porão, onde o havíamos deitado. Dona Helena chorava em silêncio, segurando a mão do marido, enquanto Carla acalmava as crianças na sala, contando histórias para distraí-las. Paulo correu da oficina, o rosto pálido ao ver o pai. Mano, o que rolou? Ele estava bem essa manhã. Roberto, pela primeira vez em meses, assumiu o controle. Ligou para o plano de saúde, preparou compressas frias e ficou ao lado do pai murmurando palavras de encorajamento. Aguenta aí, pai. Vai dar tudo certo. Seus olhos encontraram os meus por cima da cabeça de seu João. E ali, no meio do caos, vi algo quebrar nele. Não raiva, mas arrependimento cru. O SAMU chegou com sirenes ecoando pela rua estreita, os paramédicos descendo a escada com a maca. Ele precisa de oxigênio, internação urgente, disse o mais jovem enquanto o levavam. Dona Helena subiu com eles no carro, as mãos trêmulas no rosário que tirara do bolso. A casa ficou em silêncio atordoante, quebrado só pelo choro das crianças. Eu organizei tudo. Preparei uma mala para Dona Helena, liguei para primos distantes pedindo orações e sentei com Roberto na cozinha, o relógio marcando as horas como um coração acelerado. Ele vai ficar bem, eu disse, tocando sua mão pela primeira vez em semanas. Ele apertou meus dedos, as lágrimas escorrendo. Mari, eu fui um idiota. Escondi aquela mulher aqui, traí você, e agora vejo o que a família significa de verdade. Você me salvou, me obrigou a encarar isso. Sua voz era rouca, sincera, sem as desculpas vazias de antes. Eu hesitei, o peito apertado pela dor antiga e pela nova compaixão. Não foi só vingança, Roberto.
Foi pra gente lembrar quem somos, mas dói ainda. Ele assentiu, puxando-me para um abraço desajeitado, o cheiro de graxa e suor familiar como um bálsamo. Paulo e Carla se juntaram a nós. A mesa agora um círculo de apoio. A gente vai passar por isso juntos, disse Paulo batendo no ombro do irmão. As crianças cansadas adormeceram no sofá, e eu as cobri com um cobertor leve. Horas depois, no hospital do Yamspé, seu João foi estabilizado, antibióticos intravenosos e repouso absoluto. Dona Helena ligou, a voz aliviada. Ele tá acordado pedindo o café de você, Mariana. Rimos baixinho, o peso aliviando um pouco. Naquela noite, de volta à casa vazia sem os idosos, Roberto e eu conversamos até o amanhecer. Eu vou me esforçar, Mari. Terapia, o que for, para reconquistar sua confiança. Eu o olhei, vendo o homem que amara um dia, moldado pelas lições duras. Então prove. A família fica, mas agora é para curar, não para punir. A garoa finalmente caiu, lavando as ruas de São Paulo como lágrimas de alívio. Eu me sentia transformada. Mais forte, com cicatrizes que contavam uma história de traição e redenção. O porão, agora um espaço de memórias mistas, esperava o retorno de todos. E eu, no centro de tudo, havia crescido, pronta para um recomeço autêntico, onde o amor se reconstrói devagar, como uma casa velha reformada com mãos unidas.